O Museu da Ciência descobriu um tesouro do século XVIII, uma coleção rara de 68 peixes do Brasil, conservados em seco e montados sobre cartão, que, ao que tudo indica, pertencem às coleções do Real Museu da Ajuda. A descoberta foi feita no decorrer do levantamento das coleções de zoologia da Universidade. No âmbito da transferência das coleções dos museus universitários para o Museu da Ciência, nós temos que fazer um inventário geral, temos que fazer uma verificação de todos os exemplares e foi exatamente na sequência desse trabalho que investigámos algum material que estava debaixo do anfiteatro e pronto, quando vimos estas caixas, eu já tinha visto caixas deste tipo em folha de Flandres que continham aves montadas em fuso, que são aves, portanto, recolhidas do ponto de vista de estudos científicos e pensei que era mais uma caixa com aves. Abrimos a caixa e tivemos a colocar todos os exemplares sobre a mesa do anfiteatro, a analisar caso a caso e imediatamente nos apercebemos que realmente era uma descoberta fabulosa porque tudo indiciava que era material do Real Museu da Ajuda e uma vez que esse material do Real Museu foi disperso da instituição original no Museu da Ajuda e foi perdido. Uma grande parte do material zoológico foi perdido no incêndio do Museu Bocage em 1978. Daí, portanto, estes núcleos de coleções raríssimas que surgem têm um grande valor, tanto científico como histórico. A equipa do Museu da Ciência acredita que estas espécies foram recolhidas pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira na Bacia do Amazonas em 1783 e em 1792 e foram depois enviados para a coroa portuguesa. Apesar de terem mais de 200 anos, os peixes foram encontrados em ótimas condições graças ao modo de conservação a que foram sujeitos. O processo de conservação era idêntico ao que se faz com as plantas, se bem que, sendo material animal, é um pouco mais complexo, não é? Portanto, o que é que eles faziam? Tinham que escolher o lado do peixe que queriam preservar, depois do outro lado tinham que, portanto, retirar, digamos, fatias do peixe, eviscerar o peixe e chegar finalmente a retirar a coluna vertebral e conseguir limpar o máximo para ficar só, portanto, a camada frontal da pele com algum tecido agarrado. Depois este material era normalmente desinfetado e o que se refere é o tal sabão arsenical, que é um veneno poderoso para contribuir para a conservação do exemplar. Eles eram colocados sobre papel, eram presos, provavelmente com alfinetes ou prensados ou seguros, e eram deixados a secar até ficarem com este aspecto. É claro que, por exemplo, estes olhos não são reais, portanto o olho do peixe não se preserva, tinha que ser retirado. Depois, no final, podiam ser envernizados, como estes exemplares, que fica dar-lhes este tom um pouco amarelo, mas ajuda à preservação, portanto, da pele. Esta é uma descoberta única, pois existem poucos exemplares do século XVIII de peixes do Brasil conservados desta forma. É uma descoberta absolutamente única, pelo significado que os peixes têm, por terem sido recolhidos por um dos grandes naturalistas portugueses e aquele que fez a maior viagem naturalística feita por algum português e pela época em que foi. Portanto, trata-se do material do mais antigo que nós temos, são coleções do século XVIII, mas é sempre uma mais-valia extraordinária para um museu ter mais coleções, especialmente tão antigas, não é? Ainda por cima, porque só se possuem essas coleções porque elas foram guardadas desde essa altura. Os 68 peixes encontrados estão a ser estudados e inventariados e depois poderá vê-los no Museu da Ciência.